Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática, a de número 53. Eu sou o professor Joelso e nessa aula nós vamos ver a propriedade distributiva da multiplicação, certo? Não esquecendo, vocês que estão assistindo somente pela TV, levar as atividades na escola. E também pode ser feita essas atividades no Classroom, além de vocês marcarem ali no nick a sua presença. Tá bom? Bom, vamos começar então revisando a aula anterior, a de 52. Vamos lá? Então, na aula anterior, o que foi visto? Nós vimos o cubo da soma de dois termos e o cubo da diferença de dois termos. Como que você faz? Lembram? Se não lembram, não esqueçam, Olha o borrãozinho ali de vocês. Escreveram como é que faz? É o cubo lá do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo e mais o cubo do segundo. E o cubo da diferença de dois termos, o que muda? Prestando atenção aqui, olha aí, só muda o sinalzinho do segundo termo e do último termo da expressão simplificada, correto? E também foi visto o que na aula anterior? Como que se tira a prova real. Não esquecendo, de quando você escolher algum número, escolha números menores, que daí facilita a sua resolução. Certinho? Vamos para a aula de hoje, então? Vamos lá? Então, na aula de hoje, vamos ver a propriedade distributiva. E essa propriedade distributiva da multiplicação, ela está associada a uma multiplicação. Então, nós vamos provar para vocês como que pode ser feito chegar no mesmo resultado quando nós temos dois termos entre parênteses sendo multiplicado por um número que está fora do parênteses, certo? Vamos lá. Então, eu tenho 2 vezes entre parênteses, 3 mais 4. Então, como que vocês iriam fazer? Vocês iriam somar o 3 mais 4, primeiro, que dá 7, e 7 vezes 2, 14, correto? Agora tem uma outra forma só para, digamos que a gente vai usar a propriedade, então vocês vão ter que saber que essa propriedade dá certo. Então, em vez de somar os números que estão dentro do parênteses, nós vamos multiplicá-los, tá? É o chamado método chuveirinho. Vocês já ouviram falar? O que vem a ser o chuveirinho? É você pegar o número que está fora do parênteses e multiplicar por todos os números, os termos que estão dentro do parênteses, que pode ser números, letras, enfim. Mas agora nós estamos utilizando o 3 e o 4. Então, olha aqui, 2 vezes 3 dá 6 e 2 vezes 4 dá 8. Deu o mesmo resultado, 14. Vocês iriam escolher qual deles para fazer? O primeiro método ou o segundo? A maioria de vocês, acredito eu, queria escolher o primeiro. Muito mais fácil a gente resolver o que está dentro do parênteses primeiro, já que eu tenho, são números, é só somar e multiplicar pelo número de fora, do que fazer duas multiplicações e somar. Vai dar o mesmo resultado. Ah, professor, mas então por que você está tentando explicar esse método? É porque muitas vezes nós não vamos ter só números, nós vamos ter letras, que é o caso da aula anterior, dos produtos notáveis, que nos termos vão aparecer letras também. E quando a gente não sabe o método lá do produto notável, o que a gente faz? A gente pode fazer esse método, propriedade distributiva, tá bom? Então, nós vamos ver como que ficaria o método utilizado ainda não pela propriedade, correto? Só praticando aqui. Vamos lá. Então, aqui, na propriedade distributiva, como que ficaria? Nós temos um número que está fora, entre parênteses, 2A mais 5B. Então, pela propriedade distributiva, 3 vezes 2, que é o método chuveirinho, 3 vezes 2, 6A, e 3 vezes 5, 15B. Então, aqui está a nossa simplificação, fazendo pelo método chuveirinho, a multiplicação que está
o número que está fora do parênteses pelos termos que estão dentro do parênteses. Vamos para o segundo exercício. Mesmo raciocínio. Eu tenho agora 5a ao quadrado. Eu vou multiplicar 5a ao quadrado vezes 3a à quarta. Vamos lá? Olha aqui. 5 vezes 3. Primeiro vocês multiplicam os números, tá bom? Sempre os números. As bases aqui, ó. 5 vezes 3 dá 15. Agora nós temos as mesmas letras. Então, sempre quando você tiver a mesma letra, né, que nesse caso, que é o caso a ao quadrado e a à quarta, você vai somar os expoentes, certo? Então, nas letras, a mesma letra, você soma os expoentes. E é por isso que vai dar esse resultado. Olha aqui. 2 mais 4, 6. 5a ao quadrado vezes 2b ao cubo. Não esquecendo o jogo de sinal, ó. Aqui é positivo, negativo, na multiplicação, sinais diferentes, negativo. 5 vezes 2, 10. A ao quadrado e b ao cubo. São letras iguais? A e B não são. Então, eu simplesmente, o que eu vou fazer? Eu vou repetir as letras sem somar expoente nenhum, tá bom? Ah, professor, então, quando são letras iguais, eu somo os expoentes. E quando são diferentes, eu só vou repetir as letras ali? Isso mesmo, tá? Não esqueço. E é por isso que deu esse resultado. Olha aqui, ó. A ao quadrado e B ao cubo. Eu repeti as letras porque são diferentes, certo? Aqui deu a sexta, por quê? Porque as letras são iguais, eu somei os expoentes. 2 com mais 4 dá 6. Terceiro exemplo. 2 vezes 4 dá 8 e eu vou repetir a letra que é o x ao quadrado. 2 vezes 6 é 12 e eu vou repetir a letra que é o y ao cubo. Facinho, né? Ou mais fácil, né? Vamos lá, vamos para o próximo. 2 vezes 2 dá 4, 4x, e 2 vezes 5 dá 10, certo? Aqui é a nossa solução final, né? Eu não posso juntar o 4 com o 10, porque eu não tenho 14x. Aqui não é x, né? É só um numeral. Aqui o termo está a parte numérica e a parte literal, que vocês aprenderam nas aulas anteriores, né? Então, nesse caso, quando eu não tenho letras iguais, eu não posso juntá-las, correto? Não é o mesmo termo, não é um termo semelhante. Bom, e agora vamos para o exercício de propriedade distributiva, certo? Então, na propriedade distributiva agora, vamos utilizar um objeto chamado de cubo, né? Que vocês, acredito eu, muitos já visualizaram até em casa, né? Vários objetos, né? Então, esse cubo, por que é chamado de cubo? É porque as suas faces são iguais, têm a mesma medida no comprimento, tem a mesma medida na largura, tem a mesma medida na altura, né? Então, quando nós temos as arestas, que seriam essas retas, a aresta do comprimento, a aresta da largura e a aresta da altura, quando forem iguais, nós chamamos desse sólido, o nome é um cubo, tá? Na aula, a próxima aula, a gente vai ver outros conceitos, tá? Sobre esse objeto. Mas vamos dizer que esse objeto tem uma dimensão, como vocês estão vendo, né? E tem um valor, certo? Então, o nosso desafio para explicar agora é a seguinte, vamos lá, vamos para a tela aqui. Considere um recipiente de formato cúbico de aresta com valor de x mais 6, representado pela figura. Então, vamos subentender, né, que o valor aqui é x mais 6. Tá? Quanto que será que é o valor do x para dar aqui, né? Exato, essa reta, essa dimensão, essa aresta, né? Também definida. É x mais 6 e x mais 6. Então, as três dimensões têm o mesmo valor, então nós podemos fazer o seguinte, né? X mais 6 elevado ao cubo.
porque são 3 dimensões de mesma medida, certo? Então vamos continuar o nosso problema. Vamos lá. E sabendo que o cálculo do volume deste recipiente é o produto das 3 dimensões. Alguém lembra o que vem a ser produto na multiplicação? Essa palavrinha? O que significa produto na multiplicação? Significa o produto sempre vai significar multiplicação, tá bom? Então, produto significa multiplicação. Por isso que quando nós fazemos o cubo de uma base, a gente vai fazer o produto. Nós vamos fazer a multiplicação, nesse caso, do comprimento, vezes a largura e vezes a altura. São 3 dimensões, certo? Não esqueçam, produto significa multiplicação. É a mesma coisa. Vamos continuar então. Letra A. Então nós vamos... Eu vou responder a e depois vocês vão responder as demais, tá? Então, na letra A, a expressão que representa o volume deste recipiente. Não, melhor ainda. Não, quem vai responder A vão ser vocês, tá? Vamos ver. Olha só. A expressão que representa o volume deste recipiente. No problema, já está dando algumas dicas. Por exemplo, produto que é? Multiplicação. E aresta. Qual que é a medida da aresta do volume? É só ver a figurinha ali, ó, tá bom? Tentem fazer aí, vamos ver se vocês entenderam. Qualquer coisa a gente vai retornar e vai rever e vai tentar ajudá-los, tá bom? Vamos lá. Daí, tentaram resolver? Vamos lá juntos então, conferir? Então, no cubo nós temos
essa aresta, né, que é o segmento de reta, comprimento. Nós temos a mesma aresta, o mesmo segmento de reta, a mesma medida, que é quanto mesmo? X mais 6, né? E nós temos a altura dessa reta, desse cubo, né, que é outro segmento de reta também, correto? E na letra A, o que era para resolver? Lembram? Vocês teriam que montar a expressão que representa o produto deste volume, né, utilizando as arestas, esses segmentos de retas aqui, tá bom? Então vamos lá se vocês acertaram. Então o volume, o que vem a ser o volume? O volume nada mais é do que você multiplicar, né, o comprimento, a largura e a altura. E o nosso segmento de reta dessas medidas é x mais 6 vezes x mais 6 vezes x mais 6. Ou é a mesma coisa do que x mais 6 elevado ao cubo, certo? A letra B. Vamos para a letra B? Vamos lá. Letra B. O resultado do produto por meio da propriedade distributiva. Então, nós vamos resolver agora, pela propriedade distributiva, quanto que vai dar esse produto de x mais 6 vezes x mais 6 vezes x mais 6. Tá bom? Propriedade distributiva, o que é? O método do chuveirinho, né? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui já no quadro, né, as três dimensões. As três dimensões, x mais 6, que multiplica x mais 6. Então, eu vou pegar primeiro, vou fazer o primeiro termo com todos os do outro parênteses. Então, x vezes x é a mesma letra? É. Então, eu vou somar os expoentes. 1 mais 1, aqui é 1, não esqueça. Quando não tem, lembram? Quando não tem número no expoente da letra, né, subentende-se, e já está ali, é o número 1, tá? Então, vai ficar x vezes x, x ao quadrado. X vezes 6, eu vou repetir o 6, que é o número, e a letrinha, tá? E agora eu tenho um outro termo aqui. Olha aqui, esse segundo termo, que é o 6, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou multiplicar por todos os termos do outro parênteses. Então, vai ficar 6 vezes x, 6x, mais 6 vezes 6, 36. Vamos fechar um parênteses aqui, significando que a gente já fez a multiplicação de dois parênteses, certo? Bom, esse parênteses aqui, ó, se vocês notaram, nós temos termos semelhantes, então nós podemos juntá-los. Olha aqui, ó, aqui é x, aqui é x. 6 com mais 6, 12, né? Então vamos lá. Eu vou simplificar essa expressão. O x ao quadrado eu vou repetir, e esse com esse, como são termos semelhantes, é a mesma letra. Ah, professor, mas o x não é a mesma letra ali? Mas esse x, ele está ao quadrado, então não é um termo semelhante. Lembra que eu falei? Para que seja um termo semelhante, utilizando a parte literal, tem que ser a mesma letra e com expoente igual. Então aqui é x1, x1. 6 mais 6, 12. E eu vou repetir a letra, tá? Agora sim, olha aqui, ó. Toda essa multiplicação eu reduzi a essa expressão algébrica aqui, vezes o outro parênteses, que é o x mais 6. E vou fazer o método continuar o mesmo raciocínio. Eu vou multiplicar cada termo do parênteses por todos os outros termos do outro parênteses. Então, x ao quadrado vezes x. Quanto que dá? X ao quadrado vezes x, ó, x, 2 com mais 1, né, dá 3, correto? X ao quadrado vezes 6, como é um número com a letra, eu vou só repetir o número e a letra. Agora vamos para o outro termo. O outro termo é 12x. Olha que legal aqui, ó. Estamos chegando quase no final. O 12x eu vou multiplicar pelos dois termos do outro parênteses também, ó, pelo x e também pelo 6. Então, 12x vezes x dá
12. Olha o x aqui, ó. Eu vou juntar x1 com mais x1, dá x2. E por último, do 12x vezes 6, dá 72x. Né? Eu estou com dificuldade, eu não sei quanto que é 12 vezes 6 de cabeça, não tem nenhum problema. O que vocês vão fazer? Façam ali do ladinho, ó. 12 vezes 6, 6 vezes 2 dá 12, vai 1, 6 vezes 1, 6, e 1 que foi? 7. Né? Nunca tentem chutar, correto? Tentem fazer, só se vocês souberem realmente, né? Não tem dúvida. Continuando aqui. Agora vamos fazer o 36. O 36 vezes x é 36x, e vou deixar aqui 36x. E 36 vezes 6, quanto que é o 36 vezes 6? Vamos lá, vamos fazer aqui, ó, do lado, depois eu vou apagar tudo. 36 vezes 6, ó. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 3, 18 e 3, 21. 216 deu o nosso resultado. Bom, será que tem como a gente juntar os termos semelhantes? Sempre, né? Sempre pense assim, quando tiver termos semelhantes, eu vou juntá-los, tá? Então aqui, x ao cubo, só tenho aqui, ó. Então eu vou repetir eles. Agora, presta atenção aqui, ó. X ao quadrado eu posso juntar com x ao quadrado. É a mesma letra e é o mesmo expoente. Então, 6 com mais 12 dá 18, x ao quadrado. Posso juntar aqui, ó, o x com o x. É a mesma letra com o mesmo expoente. 72 mais 36, quanto que dá? 108, né? 108x. Mais o termo isolado aí, que é o número, né? O numeral 216. Então, essa seria a nossa resposta, fazendo pela propriedade distributiva. Então, o que vai acontecer? Resumindo, a propriedade distributiva da multiplicação, você vai fazer todas essas multiplicações, método chuveirinho, né? Um parênteses com o outro, aí tem um resultado, o resultado com outro parênteses e assim por diante. Isso é válido quando você não lembrar da propriedade lá do produto notável, que é o cubo da soma ou o cubo da diferença. Então, vocês têm essas duas opções. Ou lembrar daquilo que a gente falou da aula anterior, né, das aulas anteriores, como calcular, ou fazer, eu não lembro, ou esqueci. Tem esse método, que é o método da propriedade distributiva, tá bom? Vocês podem escolher. Escolham um e façam, pelo amor de Deus, tá? Vamos lá. E na letra C? Na letra C do problema, o resultado pelo produto notável. Então, nessa letra C, tente fazer, tá? O produto notável utilizando o cubo da soma de dois termos. Se você esqueceu, volte na aula anterior, volte lá no borrão que você escreveu, né? Tá bom? E a gente já retorna.
Daí, conseguiram resolver? Se não, ou se sim, vamos lá, vamos conferir, né? Então, o resultado do produto notável. Então, nós temos o x mais 6, né, elevado ao cubo. Esse x mais 6 elevado ao cubo, dentro do produto notável, ficaria como? É o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo e mais o cubo do segundo. Então, a gente montou aqui o primeiro termo é o x e o segundo termo agora não é uma letra, é o 6, já definido, né? Bom, fazendo os cálculos então, vamos lá. X ao cubo, x é elevado ao quadrado dá x ao quadrado, né? 6 elevado ao quadrado dá 36 e 6 elevado ao cubo dá 216. Agora, simplificando, né? Chegamos à nossa resposta. X ao cubo, 3 vezes 6, 18, x ao quadrado, mais 3 vezes 36 dá 108x e mais 216. Bom, vocês podem ter notado o que aconteceu. Vocês resolveram pelo produto notável e deu o mesmo resultado pelo que eu resolvi ali no quadro, lembram? Que é a propriedade distributiva da multiplicação. Olha aqui. Na propriedade distributiva da multiplicação, nós chegamos no x ao cubo, mais 18x ao quadrado, mais 108x e mais 216. É o mesmo resultado. Então, significa o quê? Os que lembram, né, já sabem ali, memorizaram, como que faz o cubo da soma de dois termos? Faz por esse método. Os que não lembram, mas sabem como resolver pelo produto, pela propriedade distributiva da multiplicação, também pode se fazer, vai chegar no mesmo resultado, correto? O importante é que vocês cheguem em algum resultado correto, usando ou o produto notável ou a propriedade distributiva da multiplicação. Tá bom? Vamos para o próximo, então? Vamos lá. O próximo exercício. Vamos considerar que o valor de x é igual a 3 e substitua nas expressões encontradas no exercício anterior para verificar se a resposta do produto notável está correta. Então, nós vamos verificar se aquela simplificação está correta apenas substituindo um valor para x. Nesse caso, vai ser o 3, mas poderia ser qualquer valor, tá bom? E isso serve não só para o produto notável, como na propriedade distributiva da multiplicação também. Então, vamos substituir x sendo 3. Então, como é que ficaria? Então, x, 3 mais 6 dá 9, 9 elevado ao cubo dá 729. E agora nós vamos utilizar o mesmo raciocínio, colocando no valor do x, né, substituindo o 3. Então, vai ficar 3 ao cubo mais 18 vezes 3 ao quadrado, mais 108 vezes 3, mais 216. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, 27. 3 ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9. E 18 vezes 9, 162. Mais 108 vezes 3, 324, mais 216. O nosso resultado vai ser o 729. Então, nós podemos concluir que a nossa expressão algébrica simplificada está correta. Tá bom? E agora? Será que vocês conseguem fazer sozinhos? Usando a propriedade distributiva para praticar, tá? Então, vocês vão tentar fazer esse próximo exercício, tá bom? E já retornaremos.
Daí, conseguiram resolver? Então, vamos conferir? Vamos lá. Fazendo o cubo da diferença de dois termos, então. O primeiro termo é o 4a, o segundo termo é 3b ao quadrado. Né? Então, aqui, nós temos pela propriedade distributiva agora, tá? Para praticar. Vamos lá. 4a vezes 4a, a gente tem 16a ao quadrado. 4a vezes 3b ao quadrado negativo. Não esqueça de fazer o jogo de sinal. Por isso que nós temos o resultado menos 12ab ao quadrado. E assim por diante. Olha aqui, ó, 3b ao quadrado vezes 4a, dá menos 12ab ao quadrado. E 3b ao quadrado vezes 3b ao quadrado, não esquecendo que os sinais são iguais, negativo. Então, sinais iguais na matemática, na multiplicação, negativo com negativo, são sinais iguais, o resultado vai ser positivo. Por isso que ficou positivo aqui, ó. 3b ao quadrado com 3b ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9. E as mesmas letras, eu vou somar os expoentes, 2 mais 2, por isso que surgiu o 4 ali no expoente, tá? Aqui eu repetia o próximo parênteses, né? E agora eu juntei, ó, 12ab ao quadrado com 12ab ao quadrado, são as mesmas letras e com os mesmos expoentes. Então, 12 com 12 dá 24 negativo. Eu juntei porque ambos são negativos, certo? Por isso que surgiu o 24 aqui negativo. Repeti o 16a ao quadrado e eu repeti o 9b à quarta. E agora eu fiz a multiplicação, né, o método chuveirinho, pegando um termo e multiplicando pelos outros termos do outro parênteses. 16 vezes 4, 64. A mesma letra, olha aqui, ó. 2 com mais 1, por isso que surgiu o 3. E assim eu fiz o a ao quadrado com b ao quadrado, são letras diferentes, eu repeti-las. 16 vezes 4 dá 48. Aí eu fui para o próximo termo, 24ab ao quadrado com a. O a com a são letras iguais, por isso que surgiu o a ao quadrado aqui. B ao quadrado, eu repeti. E daí foi feito o 24ab ao quadrado com 3b ao quadrado. Aqui negativo com negativo, lembram? Sinais iguais, vai ser positivo. 24 vezes 3, 72, AB à quarta. E o último termo também foi multiplicado por todos os outros do outro parênteses, certo? Bom, o que aconteceu agora? Nós somamos os termos semelhantes. A ao quadrado, B ao quadrado são iguais, com o mesmo expoente. Eu somei 96 com 48, por isso que deu 144. Repeti as letras e mesma coisa eu fiz aqui, ó. AB à quarta com AB à quarta são mesmas letras com o mesmo expoente, certo? Agora não esqueça um detalhe. As letras devem ser iguais e os expoentes delas também devem ser iguais, tá? Então aqui se o A fosse ao quadrado, eu já não iria somar mesmo o B sendo a quarta. Então, quando tiver duas letras, as duas letras devem ter o mesmo expoente também, para que daí nós definimos como termos semelhantes na matemática, tá? E a nossa resposta é essa aqui, tá bom? Só relembrando, né, vou falar a resposta. Deu 64a ao cubo menos 144a ao quadrado, b ao quadrado, mais 108ab à quarta e menos 27b à sexta. Acertaram? Quem não acertou, reveja a aula. Quem tem condições de ver lá no YouTube, numa outra plataforma, vai ter esse slide. Repasse com calma, tá? E tenta verificar aonde que errou. Vamos para o próximo? Vamos lá. Vamos ver agora a linguagem matemática com os produtos notáveis, tá? Vou fazer a leitura aqui, vamos lá. Escreva e desenvolva a expressão que representa o cubo da soma de dois números mais 15. Então, na matemática, quando nós temos em um contexto, num texto assim, dois números, só que esses dois números não são definidos, né? Então eu vou usar letras, tá bom? Então é por isso que foi definido x e y. O cubo da soma de dois números mais 15.
Então, está aqui o cubo da soma de dois números, que poderiam ser qualquer letras, mais 15. E como que iríamos resolver? Então, pelo produto notável ou pela propriedade distributiva da multiplicação, correto? E o que nós vimos hoje, então? Então, hoje foi visto, aliás, vamos ver se vocês conseguem fazer esse quiz, né? É isso? Vamos lá, então. Vou dar um tempinho para vocês aí. Tentem resolver aonde que está o erro usando mentalmente só. O que significa isso, né? Vocês não precisam resolver nenhum cálculo, tá bom? É só vocês verificarem ali que deve ter algum erro já visualizando a nossa expressão algébrica. E vocês vão conferir aonde está o erro, tá? Tentem aí, vamos ver. E a gente já retorna.
Vamos ver então mentalmente se vocês acertaram? Vamos lá. A primeira afirmação aqui, nessa igualdade, aonde que vamos verificar o erro? Aqui, ó, 64. 4 ao cubo, né, não é 12, é 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64. E na outra afirmação ali, o nosso erro está no final aqui do último termo, que é o 27. Né? E ali estava 9. 3 elevado ao cubo não é 9, né? 3 vezes 3 vezes 3, correto? Bom, então vamos agora para a nossa revisão da aula. Vamos lá? Na aula de hoje vimos, então, o que foi visto nessa aula de hoje? Foi vista a propriedade distributiva da multiplicação, né? Ela serve tanto para o cubo da soma, quanto o cubo da diferença de dois termos. Tanto um quanto o outro, vocês podem escolher e fazerem, que vai dar certinho se vocês não errarem na matemática básica, né, ali nas continhas, tá bom? O importante é não desistir e fazer. Até a próxima!